Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso de harmonia, tonal, modal e arranjo. Estamos no começo, segunda aula. Apenas mostramos os intervalos e também um pouco da série harmônica e, na verdade, a regra dos intervalos, né? Agora vamos entrar realmente na questão dos acordes. Eu tenho aqui esse resumo aqui, que foi do livro do Ian Guest, é só uma definição de acorde do início do livro. A harmonia e acompanhamento da melodia é feito por progressões de acordes. O acorde é um som feito de 3 ou mais notas, tocadas simultaneamente separadas por terças, via de regra. Tríade é o acorde de 3 notas separado por terças. Tétrade é o acorde de 4 notas separada por terças. Cifra é o símbolo do acorde, feito de uma letra maiúscula e complementos. A letra maiúscula são as primeiras 7 letras do alfabeto, representando as notas Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, respectivamente. Lá igual a Si é B, Dó, C, Ré, D, Mi, E, F, Fá e Sol, G. A letra da cifra designa a nota fundamental do acorde, ou seja, a nota mais grave, a partir da qual o acorde é construído numa sucessão de terças superpostas. Se essa nota for alterada, o sinal de alteração aparece ao lado direito da letra. Si bemol, B, Bzinho. Sol sustenido, G sustenido, etc. O complemento representa, através de números, letras e símbolos, a estrutura do acorde, indicando os intervalos característicos formados entre a nota fundamental e cada uma das notas. A cifra define ainda a inversão de acorde, mas não define em que altura cada nota deve ser tocada. Então, a cifra, a gente utiliza essa nomenclatura americana, né, das letras. Nem sempre são terças, tá? Podem ser quartas ou segundas, mas mesmo quando eles forem quartas, dentro da lógica tonal, ele vai ser comparado com um acorde em terças. Então, a função dele será comparado ao acorde em terças. Então, é como se fosse empilhamento de terças, mesmo quando é um acorde de quartas, né? Aqui ele dá um exemplo de um Sol maior. É interessante falar que o do Sol para o Si é uma terça maior e do Si para o Ré é uma terça menor. E nós temos a nota fundamental aqui no caso, estamos fechado, né? Forma mais fechada do acorde na posição fundamental. Então, a partir dessa formação dos acordes, nós temos a ideia do campo harmônico maior, né? Que é pegar a escala de um tom, no caso aqui Dó maior, montar empilhamento de terças sobre cada nota. Dó, Mi, Sol, Ré, Fá, Lá, Mi, Sol, Si, assim por diante. E daí você tem a cifra aqui, o C de Dó, o D de Ré, o Mzinho significa menor. E temos esses graus, que representam os graus da escala. Aqui é interessante notar que tem várias formas de fazer isso. Tem livros que colocam o maiúsculo para acordes maiores e o minúsculo para acordes menores. Tem gente que coloca o M do lado para significar os maiores. Eu gosto dessa nomenclatura do jeito que está aqui. Os números romanos maiúsculos, né, representam os acordes maiores. E os acordes menores com Mzinho também são maiúsculos, né? E o Mzinho do lado. Só vamos usar o Major 7 quando for sétima maior, né? E aqui os acordes também. A letra maiúscula e a com Mzinho do lado representa menor. E com a letra maiúscula sem nada é o acorde maior. Esse zerinho é o acorde diminuto, a tríade diminuta no caso aqui, né? Que não é muito usado, é usado geralmente com a sétima diminuta, para virar o acorde de tétrade diminuta, mas no caso é o que se forma aqui, Si, Ré, Fá. No caso é porque tem uma terça menor aqui do Si para o Ré e outra terça menor. É a única situação que vai acontecer. Veja que no acorde maior é uma terça maior sobre uma terça menor e depois uma terça menor. E no acorde menor é uma terça menor e depois uma terça maior. Ou aqui a terça e a quinta do acorde, a terça menor e a quinta, aqui a terça maior e a quinta. E aqui é o único que acontece da terça menor e a quinta diminuta. Então, esse é um acorde diferente. Ele fala exatamente isso, que os acordes maiores são 1, 4 e 5, acordes menores é o 2, 3 e 6, e o acorde diminuto o sétimo. Isso é válido para qualquer escala maior.
Use sempre a escala de Dó maior como modelo padrão na construção de outros campos harmônicos, os intervalos, como eu mostrei anteriormente. Essas tríades são chamadas de diatônicas, pois só possuem notas pertencentes à escala. Notas diatônicas, aqui é uma escala diatônica maior, né? Tríades não diatônicas são aquelas que possuem pelo menos uma nota não diatônica. Em Dó maior, o Fá menor, que no caso teria o Lá bemol, o Si bemol, que teria o próprio Si bemol, e assim por diante. E são base da harmonização de qualquer melodia diatônica. Os números romanos colocados sobre a cifragem são chamados de cifra analítica, e a escrita que analisa a progressão de acordes indica a função ali desempenhada por cada um deles. É de extrema importância a harmonia funcional, pois descreve o movimento harmônico em qualquer tonalidade, facilita a análise e o entendimento de harmonias já prontas, permite um raciocínio mais rápido na harmonização e reharmonização, e facilita a transposição. Você sabendo a harmonia de uma música, você sabendo as funções, você quer mudar de tom, você simplesmente utiliza a cifra analítica e utiliza essa cifra usando uma outra nota fundamental, né, a tônica. E daí você já faz a transposição de forma mais simples. É sempre representada por algarismos romanos, de 1 a 7, que indicam o grau sobre o qual o acorde foi construído, pelos complementos, números, símbolos da cifra equivalente. É a mesma coisa do outro. Isso aqui é do Alan Gomes, também interessante. Temos aqui agora do Paul Hindemith, de música tradicional, harmonia tradicional. É um compositor clássico, né? Tríades da escala, pode construir tríades sobre todas as notas da escala, para tanto devem ser empregadas unicamente as notas da escala. Em Dó maior, Dó maior aqui ele põe de novo aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, maior, menor, menor, o quarto grau maior, quinto grau maior, sexto grau menor, sétimo grau diminuto. E aqui ele mostra também a escala de a menor. No caso, ele está empregando a menor harmônica. Nós vamos ver isso mais para frente, porque a harmonia menor é um pouco mais complexa. E também você pode ter várias escalas menores, né? Se você utilizar a escala de Lá menor natural, vai ser igual à escala de Dó maior, né? Porque é relativa, só que ela não terá, será outra ordem, começando em Lá e acabando em Lá, né? É interessante dizer que a escala de Lá menor natural, que as pessoas chamam, é porque não tem nenhuma alteração, todas as notas naturais. Então as outras escalas menores não são naturais, são escalas menor relativa. A natural é porque o Dó maior só tem notas naturais, o Lá menor também tem notas naturais. O Lá menor, para diferenciar da Lá menor harmônica e da Lá menor melódica, tem outras menores, mas as mais utilizadas em harmonia é a harmônica melódica. Então, essa a gente chama de Lá menor natural, se for sem alteração nenhuma, né? Usando as notas naturais. Os graus da escala e os acordes construídos sobre eles designam por meio de algarismos romanos de 1 a 7, mesma coisa. Os maiores são 1, 4, 5, os menores 2, 3 e 6, o 7 é acorde diminuto. Em menor, muda-se as características quando for a escala menor harmônica. 1 e o 4 são acordes perfeitos menores, o 5 e o 6 são acordes perfeitos maiores, o 2 e o 7 são acordes diminutos, o 3 é um acorde aumentado. Você vê aqui o Dó, Sol e o Sol sustenido. Então fica uma terça maior sobre uma terça maior. Ou uma terça maior em relação ao Dó e uma quinta aumentada. Então, mas isso aqui a gente vai ver mais para frente os menores. Agora que vimos essas demonstrações aí dos compositores, vamos ver aqui alguma coisa que eu preparei aqui. Então, voltando, eu vou reforçar novamente. Então, tem a escala de Dó maior, a distância entre cada nota, né, que é o padrão, um tom, meio tom, um tom, meio tom. Vamos ouvir. Bem, aqui eu fiz de Dó maior e para dar o exemplo eu segui com a de Ré maior, que no caso tem Fá sustenido e Dó sustenido. Como vocês se lembram, eu falei que os sustenidos vão aumentando em quintas, então o Sol tem um sustenido, o Sol está uma quinta da Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, que não tem nenhum sustenido, então uma quinta acima tem um sustenido, que é o Fá sustenido.
E uma quinta acima do Sol está o Ré maior, que tem 2 sustenidos. E o sustenido será o Fá sustenido mais uma quinta acima. Né? Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, os sustenidos aumentam em quintas e os sustenidos e a nota sustenizada é uma quinta da outra também. Isso é uma regra. Aqui eu coloquei os tipos de acorde em Dó maior. Temos o Dó maior, o Dó aumentado, como se escreve, Dó menor, no caso deveria ter colocado aqui um B quadro, né? Pronto, está arrumado. Então temos a escala de Dó maior, a de Ré maior, que tem a mesma sonoridade, apesar de em outro tom, né? E Sol. Aqui os acordes maior, o aumentado, o menor, Dó, uma terça menor, uma terça maior, e o diminuto. Aqui do Mi bemol está certo, que segue no mesmo compasso a alteração, né? Então Mi bemol, e aqui o Sol bemol, então aqui é o acorde diminuto. Eu ainda coloquei aqui o acorde sus-for, que é o Dó, a quarta e o Sol, que no caso a quarta substituindo o Mi. Isso aqui pode ser usado como uma passagem, né? Mas hoje em dia já se usa como acorde sustentado, né? E o Dó AD2, ou Sus2, as pessoas chamam, que na verdade é apenas uma inversão de um acorde em quartas. Na verdade, isso aqui seria a inversão do Sol, né? Mas tudo bem, a gente vê isso depois. Só para saber os tipos de tríades, de acordes de tríades, cifragens de tríades que existem. Aqui eu coloquei também para se acostumar com as cifras, né? O Dó, Dó sustenido, Ré bemol, Ré. Veja que Ré bemol e Dó sustenido soam iguais, né? Mas tem nomenclaturas diferentes. Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol bemol, Sol, Sol sustenido, Lá bemol, Lá sustenido, Si bemol e Si. Aí aqui acontece, no caso, acontece um duplo sustenido, né? Enfim. E aqui eu dei uma dica para quem não conhecer, para facilitar decorar a cifra americana. Uma dica é, as letras são A, B, C, D, E, F, G, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, né? E a regra é, o Lá é A, então facilita para lembrar. O B é Si, eu não conheço nenhuma dica. C é Dó é fácil porque o C é o primeiro que a gente conhece, então todo mundo geralmente sabe que C é Dó. O D é Ré, também não tem nenhuma dica. O E é Mi, é fácil, porque o Mi parece o M em pé, então parece que está deitado, né? Uma coisa assim. O F é Fá, que é fácil. O G, o F é Fá. O G, o Sol é grande, então o grande do G vem para o Sol. Então aqui, só não tem aqui uma dica para o Si e o Ré. Os outros todos têm para facilitar aí. Então, aqui nós temos de novo os acordes. Vamos ouvir aqui eu não vou ouvir esse monte de acorde cromático maior aqui. Vamos ouvir o campo harmônico maior, Dó maior. Aqui é a oitava, né? O Dó, oitava desse daqui. Tranquilo. Então já vamos caminhar aqui para uma outra coisa importante, é que os acordes eles podem ter notas repetidas e a ordem das notas pode ser alterada e ele continua tendo a mesma cifra. Tá? Só a nota fundamental que precisa permanecer. Se houver alteração da fundamental, por exemplo, aqui Dó, Sol, Mi, Dó, Sol. Então aqui é um Dó maior, posição fundamental. Aqui Mi, Dó, Sol, Mi. O Mi está numa nota mais grave, então essa é a primeira inversão. E aqui Sol, Mi, Sol, Dó. Então aqui na segunda inversão, a nota do mais grave, na posição do baixo do acorde, é a quinta. Aqui é a terça, aqui é a tônica. Tem a opção também da sétima, mas mais para frente. E aqui, continuando a mesma lógica, acrescentamos mais uma nota para as tétrades. Aqui é que a coisa muda, porque daí aparecem as sétimas. E vai acontecer uma coisa muito interessante. Porque, por exemplo, aqui no caso do Dó maior, o acorde fundamental Dó, a tônica da escala, dessa tonalidade, a nota sétima vai ser um Si, que é meio tom da tônica. Então é um acorde maior com uma sétima maior. O Ré é um acorde menor com a sétima menor, porque
a sétima está um tom da tônica. O Mi também é um menor com sétima menor. O Fá é um maior com sétima maior, porque o Mi está meio tom do Fá, né? Ou uma sétima maior. O Sol é o único acorde que vai acontecer maior com a sétima menor. Então ele tem o Fá está a um tom de distância do Sol aqui, né? E está uma sétima menor. Então é maior com sétima menor. O Lá também é um acorde menor com sétima menor. E o Si é um acorde menor com sétima menor, mas com quinta diminuta. Vamos ouvir. É um som bem mais rico, né? E aqui também dei exemplo do Sol. No caso, a mesma coisa em Sol maior, né? E a cifra analítica começa a ter o Major 7 quando o acorde tem sétima maior, o menor 7 quando é menor com sétima, o Major 7 aqui, e o quinto grau aqui é o com sétima, por isso que escreve só a sétima, porque os outros escrevem Major 7. Essa é o que eu gosto de utilizar. E o outro é menor com 7, menor com sétima, o sexto grau menor com sétima, e o sétimo grau menor com sétima, mais quinta diminuta. Então é normal utilizar assim, esse parênteses para facilitar a leitura, não ficar um monte de número confuso. A gente separa todas as alterações com bemóis, o correto é colocar esses parênteses. Então aqui em Sol, a mesma coisa, primeiro é Major 7, menor, menor, Major 7, maior com sétima, Major 7, meio diminuto. Vamos lá. E aqui, em Fá maior, que nós temos o Si bemol, e a mesma coisa, a mesma lógica permanece. Então, temos aí os campos harmônicos maiores. Coisa que já me perguntaram, a música tem que conter só notas do campo harmônico? Não. Aqui é só um centro tonal. O centro tonal é o Dó. Esses acordes, eles reforçam a tonalidade de Dó. Mas pode ter acordes, vários acordes, pode ter preparações para cada um dos acordes, como eu vou apresentar, pode ter dissonâncias, você pode utilizar dissonâncias que não são da escala, você pode utilizar acordes diminutos, você tem muitas possibilidades. Aqui você pode usar empréstimo modal, usar a escala homônima relativa, o Lá menor, o Dó menor, o Mi bemol, que é relativo de Dó menor. Todos esses acordes vão estar disponíveis, mas então não é necessário. Existem músicas que se mantêm apenas nesses acordes, mas são músicas mais diatônicas, como vamos chamar, né? Que reforçam esse discurso tonal, esse centro tonal o tempo todo. Então, Dó sustenido, ele vai ter um Mi sustenido, né? Porque como é Dó, Ré, Mi, um acorde não pode ter dois Mis, né? Então, na escala maior, na escala diminuta pode acontecer essas enarmonia, né? Mas na escala maior, como é o Dó é sustenido, o Ré é sustenido, o Mi é sustenido, o Fá é sustenido, o Sol é sustenido, o Lá é sustenido, o Si é sustenido, porque é uma escala de Dó a Dó, né? Então vai acontecer isso aqui. Bem, nem vou ouvir isso daqui. Aí, aqui nós já vamos caminhar para uma compreensão maior do empilhamento completo de todas as escalas. Continuando, tá? O mais normal usar até a sétima, que vai ser mais importante para a função tonal, o mais utilizado. Mas a gente pode continuar empilhando, né? No caso, Dó, Dó, a terça, a quinta, a sétima maior, a nona maior, décima primeira, né? Justa, e a décima terceira. E daí tem algumas coisas. Você deve evitar, na harmonia tonal, ainda se preserva algumas notas a se evitar. A nona bemol é o básico. Então, como do Mi para o Fá, você tem a nona bemol, né? Porque o Fá está meio tom acima do Mi. Então, no acorde major, eu chamei de 6, 7, né? 6 com 7, major 7, major 6, né? Na verdade, poderia ter isso como major 7, 6, 9. É um acorde que tem quase todas as notas da escala, né? Eu coloquei entre parênteses o Fá, porque essa é a nota a se evitar na escala de Dó, no acorde de Dó maior. Essa nota é proibido de passagem, ela fica até legal, ela quer aqui o movimento, mas ela é a nota a se evitar. No Ré menor,
Então temos o Ré em dó, no campo harmônico de Dó maior, empilhando terças, né? Você vai ter a terça menor, a quinta justa, a sétima, a nona, a 11ª. Nesse caso, a 13ª existe, tá? Tem gente que põe o Ré menor com 13ª. Na verdade, não é bom, isso aqui vai atrapalhar o discurso tonal, a tonalidade. Como a gente vai ver na regra de harmonia funcional, a gente tem, já vou adiantar aqui, três funções principais, que é a função tônica, a função subdominante e a função dominante. A subdominante é o 4º grau e a dominante é o 5º grau. Só passando aqui os nomes, que eu acho que eu não falei, das notas, né, na escala, é tônica, sobretônica, mediante, subdominante, o Fá, né, o Mi é mediante, subdominante, o Sol é a dominante, então essa aqui subdominante porque está abaixo da dominante, que é sobretônica porque ela está na frente da tônica, mediante porque está no meio, aí subdominante, dominante o Sol, o Lá submediante, que é a mediante que está abaixo da tônica, eu entendo dessa forma, e a sensível, que é o Si. Então vão ter notas a se evitar em todas elas. Então se você usar o Si no acorde de Ré, ele vira um acorde de Sol dominante, porque ele vai ter Ré, Sol, Lá, o Dó, né, que seria da função subdominante, a terça, ele seria tudo, né? Ele não seria apenas, mas ele vai ter uma função dominante e ele na verdade está na função subdominante, como vou explicar mais para frente. O Mi, ele vai ter o problema da nona, que é meio tom, né? A nona é o tom no modo frígio, ele fica meio tom da tônica. Isso se usa na música flamenca para dar um colorido modal, né? Mas na harmonia tonal, você não vai usar isso aqui, você vai estar enfraquecendo a harmonia com esse intervalo de nona bemol aqui. Então não se usa nem a nona e nem a 13ª, que seria o Dó, que vai formar nona bemol com o Si. O acorde, o subdominante, o Fá, ele permite todas as dissonâncias. Então ele pode ser Major 7, 6, 9, 11ª aumentada. Porque a 11ª aumentada, que é o Si, ele não faz, ele faz uma sétima maior, né, com o Dó. Então ele permite essa dissonância aqui. É um acorde que tem até no modo lídio cromático, acho que esse acorde é que é a verdadeira tonalidade e tal, porque tem menos dissonância. Mas vamos continuar aí. O dominante, que é um único acorde maior com a sétima menor, ele permite a nona e a 13ª. Não permite a 11ª, porque vai formar nona bemol com a terça, né? A sexta maior, ele vai ter o problema da 13ª, que seria, no caso, o Fá, que ele vai fazer nona bemol com a quinta. Então não será permitido a 13ª. E o diminuto, no caso, ele vai ter o problema aqui da nona bemol, o mesmo caso do Mi menor, né? Que vai formar a nona bemol com a tônica. A nona bemol só é permitida no acorde dominante, que é o acorde de tensão máxima, como regra. Aqui não aconteceu, o dominante aqui tem a nona maior, mas vai acontecer na escala menor, então a tonalidade menor acontece, então daí será permitido, só é permitido no acorde dominante, com sétima de dominante, né? Não major 7 nem menor com sétima. E daí ele permite a 11ª, a 13ª. Bem, o acorde diminuto, geralmente ele é permitido no diminuto mesmo, completo, né? Que usa, ele é permitido qualquer nota um tom acima das suas notas que contém, mas isso aqui é um meio diminuto. Se você colocar o Sol, ele permite, né, a 13ª, só que ele vai virar um Sol, né, vai virar um dominante, vai ficar Sol, Si, Ré, Fá, Lá. Então ele simplesmente muda de função, ele vira um Sol, né, com invertido. Existe, você pode colocar, mas a não ser que seja acorde de Si menor, que venha de um acorde de Si menor meio diminuto, com sétima, né,
que você vai ter a ideia de que essa é a fundamental, né? E se colocar o sol, acho que pode-se dizer que é a mudança terceira, mas normalmente ele não vai ser considerado. Vamos ver o que eu escrevi aqui. Acorde 1, nota se evitar é a quarta, porque cria nona menor, como eu falei, enfraquece o discurso tonal. No acorde 2, décima terceira, pois enfraquece o sentido tonal, a tonalidade, que depois vira dominante. Na verdade, vira um acorde que inclui tudo, né? No 3, a nona bemol, e a décima terceira, pois enfraquece a tonalidade, vira acorde de tônica, né? Vai ter o dó, acho que vai ter a décima terceira, vai ser o dó, então ele vai virar um acorde de dó. O quarto não tem nota se evitar, o 5 é a décima primeira, pois cria a nona menor com a terça, pode substituir a terça, aí vira um sus-for, né? Se for um acorde dó, no caso do sol, sol, dó, ré, né? Aí, você tirando a terça, ele permite virar outra sonoridade. Por sinal, é um acorde que geralmente antecede, né, um acorde de... Pode vir a substituir, tem a função do subdominante, né, mas a gente vai ver para frente. O acorde 6, décima terceira, tudo que eu expliquei. Bem, isso aqui soa bem dissonante, né, porque é praticamente um acorde pandiatônico, né, todos eles. É tudo tão dissonante, tá soando com as notas a se evitar. É uma coisa bem estranha isso daí. Como exemplo de utilização de tríades, eu peguei lá do livro do Hindemith, tem esse coral aqui. Não é muito bom porque eu estou falando de escala maior, campo harmônico, esse aqui é uma escala menor, né? É um Ré menor. Mas você vê aqui o acorde de Ré menor, como se encaminha as vozes, tudo certinho, sem paralelismo, mantendo a nota comum, um monte de regras de música clássica, só para a gente ouvir como soa bem assim, bem acabado, né? A regra usando os conceitos da harmonia tradicional e pensando na linearidade da transição das notas, né? Que voz caminha para onde e tal. Vamos ver. Aqui tem Ré menor, aqui ele vai fazer um Lá maior para voltar pro Ré. Esse Ré que eu coloquei, não tinha na partitura original, acabava aqui no dominante, eu não resisti, coloquei um Ré aqui. Então é isso, um exemplo aqui de condução, todas as tríades, né? Todas as tríades aqui, Fá, aqui um Ré menor, negócio bem tradicional. E finalmente uma música aqui que eu peguei para mostrar um exemplo de música triádica, né? Então aqui nós temos Sol, Dó, Sol, Ré, Sol, Sol, Dó, os acordes diatônicos, né? A única nota não diatônica da escala é essa daqui, que é o Fá, que ela dá um caráter como se o Sol fosse dominante, né? Na verdade é um som, a característica da música nordeste também, que é meio mixolídio, né? A gente vai ver isso mais pra frente também, os modos, as características dele, isso que dá esse som, né? Mas vamos ouvir aqui os acordezinhos dessa música, porque ser conhecida, pra vocês sentirem o movimento da tônica subdominante e a dominante voltando para tônica. Toda hora tem isso, né? E aqui no finalzinho tem essa tônica subdominante, 2, 5, 1, 4, 2, 5, 1. Vamos lá. Como eu falei que os acordes mais importantes, as funções, a função tônica, subdominante e dominante. Em Sol, então, Sol é tônica, Dó subdominante e o Ré a dominante. Com o sétimo aqui, porque ele chama a tônica. Uma cadência perfeita. Eu vou explicar uma aula sobre cadência, que nós estamos só conhecendo
Aqui agora, nós estamos vendo, na verdade, aquele coral eu peguei do Kallreuter, não foi do Hindemith. Então, aqui temos a primeira lei tonal. Já conhecemos as escalas maiores, como elas se formam, as funções, a cifra analítica de cada acorde, como eles são maiores e menores. Aí, a primeira lei tonal. Funções principais, acordes vizinhos de quinta. Todos os acordes da estrutura harmônica relacionam-se com uma das três funções principais: tônica, subdominante e dominante, TSD. Na harmonia funcional, eles usam esses códigos T para tônica, S para subdominante e D para dominante. Eu não vou usar essa nomenclatura. Eu vou usar os números que eu já falei lá, os números romanos e a cifra popular. O conceito de harmonia como teoria da concatenação de acordes tem sua origem no fim do século XVII e os princípios do século XVIII, quando o horizontalismo do contraponto cada vez mais cede lugar ao verticalismo, da emissão simultânea de três ou mais sons de alturas diferentes e as leis próprias dos acordes, quando o sistema modal é substituído pelo tonal de maior e menor. Como resultado dessa evolução, surge a harmonia diatônica, baseada em funções principais e secundárias e no princípio tonal da cadência. A harmonia é esta que caracteriza a música do barroco de Schuss, Baez e Handel. É aquele coralzinho que estava lá. Então é que toda harmonia, estrutura harmônica, se relaciona de alguma forma com as três funções básicas. Que novamente nós temos aqui o campo harmônico do Dó maior. Então, tônica, Dó maior em Dó, né? Fá, quarto grau, subdominante. E o Sol, quinto grau, dominante. Todas as outras se relacionam com ela. Vocês vão ver que, conforme eu vou explicar na próxima aula, então esses aqui são vizinhos de quinta, porque o Fá, o Dó está uma quinta do Fá e o Sol está uma quinta do Dó. Então a gente pode fazer, por exemplo, em quinta seria Fá, Dó uma quinta e Sol uma quinta. Então eles se relacionam na forma em quintas. São as funções mais importantes da harmonia tonal. Bem, com isso eu encerro a aula. Apresentamos o campo harmônico em tríades, em tétrades e as tensões completas do campo harmônico maior, as notas a se evitar de cada um, os motivos, né, as nona bemóis e às vezes o enfraquecimento do discurso tonal. E por hoje é só. Depois vamos continuar, agora começa a ficar mais divertido. Como a gente usa essa palheta de sons para compor, para analisar as músicas. Não se esqueçam de dar o like, clicar no sininho para ver o resto do curso. A gente vai devagar, mas a gente vai chegar longe. Veja que tem até arranjo. Então é isso. Falou, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Até a próxima.